animada. Eu amo podcasts e eu amo esses dois, então eu acho que é a combinação perfeita para o lançamento do Spotify. E eu tô super ansiosa de conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que todo o trabalho de um ator sempre vai muito além do que a gente pode ver na tela, né? E nesse caso, a gente literalmente não pode ver vocês. Mas eu acredito que essa restrição, entre muitas aspas, porque eu acredito que na verdade seja um ganho, tenha trabalhado bastante aí no processo de criação de vocês, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho como é que foi na verdade, vocês estarem situados ali realmente só no ambiente de áudio. Vou tomar aqui a palavra, só porque eu concordo com você que essa restrição, entre muitas aspas, ela pode ser muito interessante, tanto para nós como desafio, quanto para o ouvinte, evidentemente, porque ele exercita a criatividade dele, a imaginação dele, ele é ativo ao consumir, né? Ele faz a história junto com a gente. E cada um faz a sua história, isso é muito legal. Então, assim, eu acho que tem um poder que é semelhante ao poder da literatura nesse sentido, né? De um poder imaginativo. E para a gente, igual, a gente tem um desafio enorme, que é você fazer um trabalho que é absolutamente técnico, porém, fazendo de um jeito que não pode parecer técnico. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, a gente tem que saber fazer. E isso requer uma série de técnicas vocais e de tudo, de entender os processos, de entender aquilo que você não tem como artifício e o que pode entrar sim e deve entrar como artifício. Então é todo um processo muito enriquecedor. É desafiador, mas muito enriquecedor. Ficha de admissão. Paciente de nome desconhecido. Número da ficha clínica, 63. Diagnóstico. Psicose paranoide. Apresenta ideações e pensamentos delirantes. Seu delírio principal gira em torno da ideia de ter vindo do futuro. Eu tive muito prazer em participar desse trabalho lá do Mel, fazer como a gente fez. E para mim foi a primeira vez, então tudo foi difícil. Eu não conheci uma maneira fácil de fazer audiosérie. Pelo que me consta, essa é a primeira. Depois de muitas e muitas décadas de uma memória das rádios novelas. Essa memória existe, impregnada na gente, no ouvinte. Mas eu acho que tudo que faz ficar também bastante interessante é a história. A história é muito interessante mesmo. E ela nos aproxima de uma realidade que nós estamos vivendo agora. A gente se encontra com muitas semelhanças dessa novidade, dessa mensagem que esse homem traz, com uma ideia de salvar o mundo, de salvar a humanidade, mesmo sabendo que naquele primeiro momento ninguém acredita nele, ele não tem credibilidade nenhuma, ele tem que ter uma paciência, muita calma, muita sabedoria, faz parte do treinamento dele. Faz parte da coisa dele. E o desafio grande para mim foi poder ambientar, somente com a voz, aí eu estou com a Mel completamente, você tem que ter seu equipamento bem estruturado, seu equipamento vocal bem estruturado, mas também uma dança sincada, também com um engenheiro técnico que coloca posicionamento do microfone, que você saiba pedir. Ali é tudo flat, não tem efeitos como a gente tem na música. Eu tenho muita intimidade com o estúdio, mas um estúdio dessa maneira, onde você não dubla, onde você não tem uma imagem para você ver e expressar os movimentos com a voz, você tem que construir uma personagem toda falando em cima. Então o texto é muito importante e o texto é muito bom, estou com a Mel também nisso. Ele é muito bem escrito, cria a trama, ele cria o suspense. A gente teve um trabalho profundo de leitura, refações. Eu não gostava de muita coisa que eu fiz e refiz até o último momento, até onde podia. E é engraçado a gente descobrir que no último dia, que é o dia que está ficando bom, você está começando a entender, aí as gravações já estão acabando, mas fica a dica, os roteiristas, por favor, escrevam para esse formato e a gente está aí para fazer. Eu acho incrível que quando a gente pensa em podcasts de ficção,
eu acho que um dos últimos gêneros que vem à cabeça é ficção científica, né? Por ser um gênero tão visual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que dessa sua escolha de lidar com viagens no tempo para essa mídia em áudio. Yo tengo una formación científica. Yo soy dentista, es mi primera profesión, y trabajé en salud pública y en epidemiología, y también en urgencias. Por lo tanto, no quería escribir algo sobre ciencia, y llegó la pandemia, y cuando estaba escribiendo sobre la pandemia, recordé una historia que pasó cuando yo estaba trabajando en un servicio de urgencias, donde llegó un paciente que decía que venía el fin del mundo. Y yo pensé, wow, aquí hay una buena historia. Un paciente que dice que nos viene a advertir que viene una pandemia. ¿Le creeríamos o no le creeríamos? Y por eso escribí Caso 63, pero tratando de que todo lo que estuviera dentro de la historia fuera realista y científico. Y ocupé muchas teorías sobre eso desde la ciencia, por mi formação. E você tem uma cinematografia incrível, né, no audiovisual, e é muito legal a gente pensar nessa transição de mídias, né? Você criar pensando na imagem, criar pensando só no som, mas eu acredito até que o som hoje em dia tem ganhado mais, né? Que a gente vê, por causa da pandemia, várias dificuldades de filmagem, vários projetos sendo pausados, mas talvez esteja aí nos podcasts um escape, né? De realmente a gente continuar produzindo. Você pensa dessa forma, assim, que talvez a mídia ouvida ela ganhe nesse tempo? Bueno, la pandemia generó, como tú dices, una detención de las filmaciones y había que seguir creando. Y la audioserie, que es tan latinoamericana y tan americana también por las radionovelas, estaba presente, a lo menos en Chile. Y yo dije, voy a hacer una audioserie de ciencia ficción solamente para los oídos. Y los actores iniciales los hicieron desde su casa, por Zoom. Lo que no sabíamos es que la historia se podía contar, pensábamos que la historia no iba a generar una imaginación suficiente para transportar al espectador a un nuevo universo. Pero sí, descubrimos que al escuchar, uno crea su propia historia y no era necesario poner tanto descripción porque estamos acostumbrados a que cuando nos cuentan una historia, uno se imagina inmediatamente las cosas. Así que fue mucho más simple de lo que yo pensaba. Es un formato que ahora yo no quiero dejar porque me encanta. Y lo otro es que genera mucha intimidad con el auditor, con el escuchador. Porque uno, como espectador, como auditor, crea en su cabeza las relaciones y la historia. Es maravilloso. Acho que o Spotify está super feliz, então, com essa sua animação. Já vamos emplacar aí várias outras histórias, porque é realmente algo que... e eu acho que o Paciente 63, ele traz muito disso. Ele fala de viagem no tempo e a gente está meio que nessa onda de podcasts. A gente está voltando um pouquinho à época do rádio, né? Então, é realmente uma história muito legal, combina muito com o momento que a gente está vivendo. Julio, uma coisa forte do podcast em si é que ele faz a gente talvez enfrentar alguns dos nossos maiores medos hoje em dia, né? Que é isso, e se a pandemia não acabar, e se vier outra, como que você espera que o pessoal escute essa série, assim? O que você quer que fique com eles? Bueno, lo primero es que la pandemia nos hace preguntarnos día a día si esto va a terminar en un mes más, si esto va a terminar en un año más, o si esto no va a terminar.
Y yo no quiero que la gente escuche Caso 63 con miedo. Solamente estoy diciendo que viene un viajero que nos advierte que existe la posibilidad de que si no hacemos las cosas bien ahora, esto continúe. Lo que no significa que sea nuestra línea de tiempo futura. Puede que este viajero genere, no quiero hacer spoiler, pero puede hacer que el futuro se modifique. Y creo que eso es lo que yo quería decir con la serie. Lo que estamos viviendo es producto de una consecuencia de algo atrás. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora también genera consecuencias en el futuro. Y es una historia sobre las consecuencias y tu responsabilidad en los pequeños actos. En este caso, una persona de Brasil puede tener el futuro del mundo en sus manos. En la historia original, una persona de Chile podía tener el futuro del mundo en sus manos. Ya no son historias de norteamericanos haciendo películas de viajes en el tiempo. Cualquier persona en cualquier punto del planeta es tan importante como cualquier otra y puede generar un cambio radical e significativo para todos. Aqui eu sou suspeita de falar pro pessoal, eu maratonei, tive a oportunidade de maratonar os episódios, então para mim foi uma tacada, foi perfeito maratonar todos, mas é um tipo de uma série também que funciona super bem se você for vendo capítulo a capítulo aí cada dia, que deixa aquela vontade de você saber o que está acontecendo na história. Bueno, yo los invito a ver una historia que se puede ver como maratón, pero también se puede ver de a poco, pero nos va a hacer preguntarnos cosas sobre qué es la realidad. ¿Es verdad lo que estamos escuchando? ¿Tenemos que creerle a este paciente que viene? Es una invitación a jugar sobre las cosas, sobre creer o no creer en el futuro. Y también hay un misterio que se va a generar en la serie que solamente se revela al final. Espero que lo disfruten y espero que sigan el juego y que crean en el futuro, como dice la série. A experiência de ouvinte, assim, de ter realmente esse one-on-one com vocês, né, é muito diferente do tudo que a gente tem passado. Eu acho que o Paciente 63, ele entra nessa contrapartida de... A gente estava acostumado com aquilo de 4D, 3D, cinema que, enfim, sai da tela e do nada a gente tem... É forçado a ficar em casa e vem o Paciente 63 realmente para ajudar, né, nessa nova realidade, tanto dentro da trama quanto fora. Bora, turma do canal Like, quero deixar um abraço grande, convidar vocês para o dia 22, agora de julho, apreciar no Spotify Paciente 63 com a magnífica Mel Lisboa. Magnífico, seu Jorge, vocês vão adorar, tenho certeza. Quero ver depois, eu quero saber todos os comentários. Dia 22, os 10 episódios já vão estar disponíveis. Eu preciso convencê-la de que não faça uma coisa. Eu preciso evitar que ela pegue um avião. Para mudar o futuro da humanidade. No futuro, não temos nada. Tá com medo, doutora? O que você acha?